Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade no seu lugar. Sintam-se na casa do Pai, amém? Amém. Parafraseando o pastor Diego Fernandes. Tema de hoje: o peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus é o tema de hoje. Achei que ia estar ali, mas não está. Quantas vezes a gente entra aqui na igreja, quantas vezes a gente canta alguns louvores, quantas vezes a gente entra aqui e declara: Senhor, que essa casa se enche da Tua glória, que o peso da Tua glória se manifeste aqui entre nós. E se hoje você veio com intento, com a intenção de que a glória do Senhor se manifeste hoje aqui, dê um glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é digno de todo louvor. É para Ele, é para Ele. Enquanto você aplaude, para o Senhor eu peço que tenha misericórdia da minha vida, perdoe as minhas falhas, que me capacite agora a transmitir a palavra dEle para nós. E a você eu peço que o Espírito Santo te encha, te traga uma paz, te traga tranquilidade, para que efetivamente você possa viver sobre você, sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre esse momento, o peso da glória de Deus, amém? Vamos primeiro entender o que é glória. Qual que é o significado da palavra glória? No Antigo Testamento, a palavra mais usada, que foi mais traduzida como glória para nós, era a palavra grega. Imagino que a pronúncia desse seja mais ou menos isso, doxa. Ela foi traduzida para nós como glória, que significa brilho, refulgência, esplendor. Provavelmente, se eu te perguntasse, define aí para mim a glória de Deus, provavelmente isso daqui ia estar na sua explanação aí. É um brilho muito grande, é esplendoroso, enfim. Provavelmente isso daqui ia estar no seu argumento. Já no Novo Testamento, a palavra mais usada é kabod. Kabod. Um termo hebraico que tem dois significados. Um dos significados é louvor e honra, o que provavelmente também estaria na tua justificativa para mim do que é a glória de Deus. Mas um segundo significado, e é esse aqui que eu gostaria de descer mais a detalhe com vocês, é peso. Significa peso, no sentido de influência. É mais ou menos como chegar assim e falar assim: olha, a influência de determinado político vai ter um peso muito grande na aprovação de tal lei. É mais ou menos isso o significado. A influência de um determinado pastor, de um determinado pregador, tem uma influência, tem um peso muito forte na minha vida com Deus. Então, o segundo significado, obrigado, irmão, Deus abençoe, seria peso, uma influência. Então é mais ou menos assim, irmão, quando você chega aqui, está louvando, ou está declarando aqui em oração: Senhor, vem com o peso da Tua glória sobre nós, que essa casa se encha com a Tua glória. Você está dizendo mais ou menos assim, ó: Senhor, que é cheio de esplendor, cheio de brilho, cheio de poder, que esse Teu brilho, que esse Teu poder me influencie, se tenha tanto peso na minha vida, que me influencie a Te honrar, a Te louvar e Te adorar. Então, a partir de hoje, tenha esse entendimento. Quando você estiver louvando ou cantando, que a glória do Senhor venha sobre mim, que a glória do Senhor venha sobre a minha casa, você está dizendo exatamente isso. Que esse esplendor, que essa glória, que esse poder seja tão pesado em mim, me influencie tanto, que eu não tenha outra opção a não ser Te louvar e Te adorar. Isaías 6, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte, eu vou ler para você. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. Se você vive nessa terra, você está cheio da glória de Deus. Se a tua casa está nessa terra, ela está cheia da glória de Deus. Se a tua família está nessa terra, ela é cheia da glória de Deus. Segundo esse versículo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Isaías 6, do 5 ao 7, continua assim, ó: Então gritei: ai de mim,
Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmão, sim, você tem os lábios impuros. Sim, nós vivemos no meio de pessoas com lábios impuros. Sim, nós somos falhos, nós pecamos, nós cometemos erros. Sim. Mas um dia, a verdadeira brasa viva do altar, a que é completa, a que é perfeita, desceu em forma de homem, morreu, ressuscitou, para hoje te limpar, para hoje você poder ser purificado, para hoje você poder se ajuntar aos serafins e declarar: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra, a minha casa, o meu coração, a minha mente, a minha família, o meu trabalho, a minha igreja, os meus amigos são cheios da glória do Senhor. Entenda isso, você pode declarar, porque na ocasião de Isaías, foi uma brasa mesmo, com um tipo de pinça que ele veio e colocou na boca de Isaías. Hoje não, hoje é o próprio Jesus que está te purificando, hoje é o próprio Jesus que está te limpando, então não precisa mais ter medo, não precisa mais ter receio, você pode sim se apresentar diante da presença de Deus e declarar que Ele é santo, e a tua vida, a tua família está cheia da glória de Deus. Medo e indiferença, dois sentimentos que nos impedem de sermos influenciados pela glória de Deus. Lembre-se, a glória de Deus te influencia. Ela tem uma influência tão pesada que, se você se deixar ser influenciado, você vai começar a viver os princípios, os valores e os caráteres de Deus. Mas existem alguns sentimentos, como medo e indiferença, que nos impede, que nos distancia dessa influência. Êxodo 19, do capítulo 19, versículo 16, diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Todos no acampamento tremeram de medo. Deixa eu dar um pano de fundo aqui para vocês. O povo tinha saído do Egito, se apresentaram ali diante do Monte Sinai. Moisés foi falar com Deus, e a presença de Deus se manifestou numa nuvem densa, onde havia raios e trovões. E o povo, ao olhar aquilo, teve medo. Medo do desconhecido. Medo daquilo que você ainda não teve a audácia de entrar, você ainda não teve a coragem de entrar, se aprofundar nessa nuvem densa de glória. Lembra dos colonizadores quando chegaram aqui na América? Era uma terra desconhecida, era algo que ninguém tinha ideia do que seria, ninguém tinha ideia do que poderia acontecer, mas eles tiveram que se encher de coragem para desbravar aquelas florestas, desbravar todos aqueles perigos que eles enfrentaram, para hoje nós estarmos vivendo em cidades grandes como essa hoje, como aqui, como São Paulo, por exemplo. E da mesma forma é a nossa vida com Deus. De repente você está ali num barco, pode até ser um barco grande, pode até ser um barco legal, atracado ali na beira do mar, beirando ali o mar, e de repente você não quer sair daquele mar, você não quer desbravar uma terra nova, porque aquele barco te dá ali uma certa segurança, te dá ali um certo sustento, você tem uma certa garantia naquele barco. Só que sem descer e desbravar essas terras desconhecidas, sem você subir o monte em direção à nuvem de glória, nada de sobrenatural vai acontecer na tua vida. Nada de diferente, nada de extraordinário vai acontecer na tua vida. Precisamos perder o medo de adentrar na nuvem de glória. Porque essa nuvem, como foi descrita aqui no versículo, ela é densa.
Quem já desceu aqui para a serra sabe que de madrugada, comecinho da manhã, uma nuvem densa, é até difícil de enxergar. Mas se você continua, mesmo que devagarinho, se você persiste, mais cedo ou mais tarde você chega à praia. Mais cedo ou mais tarde você chega num lugar lindo, num lugar belo que você estava desejando, que você estava almejando. E essa nuvem é cheia de trovoadas, é cheia de raios, e de repente a tua vida hoje está nesse momento. De repente você olha para um lado e são trovões, de repente você olha para o outro e são raios, de repente você não sabe o que está acontecendo, é tanta coisa acontecendo, é tanta confusão, é o desemprego, é um problema familiar, é um problema no casamento. Mas muitas das vezes, esses raios e esses trovões é o próprio Deus. É o próprio Deus agindo na tua vida. É o próprio Deus agindo na minha vida. Te incentivando, te mostrando que se você tiver coragem de caminhar, se você tiver coragem de continuar e adentrar nessa nuvem de glória, você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Êxodo 24:17 diz o seguinte, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Aos olhos de quem estava embaixo, no topo do monte parecia um fogo consumidor, parecia um fogo que ia destruir tudo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quem não é da igreja, quem não é cristão, de repente uma parentela tua, de repente aqueles amigos da faculdade, de repente aqueles amigos que você costumava beber, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. Quando vê você, eu vou para a igreja, não, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou orar, agora eu vou fazer isso. De repente eles estão olhando de fora falando, o que esse cara está fazendo? Estão consumindo a mente dele, estão querendo pegar o dinheiro dele, estão querendo fazer qualquer coisa na mente dele. Será que ele não percebe que isso está consumindo a vida dele? Que isso está consumindo a mente dele? Para quem não tem o entendimento de quem é Deus, para quem não tem o entendimento de uma glória, de um esplendor que me influencia a continuar, me incentiva a persistir, só tem esse olhar, um fogo consumidor. Mas Moisés, ele tinha audácia, ele tinha coragem e ele tinha intimidade de adentrar na nuvem de glória, de subir até o topo do monte. E lembre, aos olhos de quem estava embaixo, era um fogo consumidor. Mas aos olhos de quem estava dentro da nuvem, aos olhos de quem estava tendo intimidade, aos olhos daqueles que tiveram coragem de enfrentar os raios, que tiveram coragem de enfrentar o desconhecido, ele viu o seguinte, Moisés viu o seguinte, dentro da nuvem, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a vontade de Deus na tua vida. Foi as primeiras vontades para o povo de Israel. Quando você está dentro da nuvem, quando você tem coragem de avançar, quando você tem coragem de desbravar o desconhecido, você começa a receber direto de Deus a vontade dele para a tua vida. Moisés, dentro da nuvem, ele recebeu as leis, tantas leis, e a leis é o que? Direcionamento de vida. Quando você tem coragem de adentrar a nuvem, quando você tem coragem de se deixar ser influenciado por essa nuvem, por esse peso, Deus vai direcionando a tua vida. Aquilo que parecia perdido, você já começa a ver um caminho. Aquilo que parecia já não ter mais jeito, você já começa a ver uma luz no fim do túnel. Aquele teu parente que você já tinha desistido, fala, esse não dá mais, deixa pra lá, esquece isso. Começa a se transformar, começa a caminhar, começa a melhorar. Sabe por quê? Porque você teve coragem de adentrar as nuvens e pedir o direcionamento direto de Deus, direto do trono. Outra coisa que foi dada a Moisés dentro da nuvem foi a confirmação da aliança com o povo de Deus. Sabe o que é isso? Ele confirmando que estará contigo todo o tempo. Se você adentrar dentro da nuvem, ele vai estar contigo todo o tempo. Seja com raios, seja com trovões, seja com bonanças, seja como for. Ele confirma que estará contigo todo o tempo. Outra coisa que foi dada a Moisés dentro da nuvem foi a construção do templo, que é a adoração a Deus. Quando você adentra nessa nuvem, quando você se deixa ser influenciado por esse esplendor, por esse brilho, você não tem outra alternativa a não ser adorar esse Deus, que é grande demais, que é poderoso demais. Você não tem outra alternativa a não ser adorar a presença e a glória de Deus. Foi dada a Moisés também a renovação de aliança, que é a garantia de que Deus está com você, independente do que aconteça.
Ah, mas eu falhei. Poxa, mas em determinado momento eu não consegui. Ele estará com você, independente do que aconteça. Hoje, entre nessa nuvem de glória. Deixe o medo de lado. Não fica no pé do morro. Começa a subir, começa a subir, começa a subir. Porque independente das tuas falhas, independente de onde você caiu, Ele estará contigo. Essa noite Ele renova a aliança contigo. Acredite nisso, creia nisso e adentre nessa nuvem de glória. Outra coisa que foi dada a Moisés, vou repetir, para quem estava de fora, quem estava lá no pé do morro, era só um fogo consumidor. O que esse doido está fazendo aí? Ele não está vendo que vai ser consumido, ele não está vendo que isso vai queimar ele, ele não está vendo que é fanatismo, ele não está vendo que não precisa disso, ele não está vendo que estão querendo roubar o dinheiro dele. Isso para quem estava de fora. Mas para Moisés, que estava dentro da nuvem, que teve a audácia e a coragem de ser influenciado pela nuvem de Deus, foi dado a ele a espelhar a glória de Deus. Se vocês lerem aqui o livro de Êxodo, vocês vão ver que, se não todas, pelo menos quase todas as vezes que Moisés subia no morro, ele descia, ele via Deus, né? Ele se apresentava diante de Deus e descia brilhando. O rosto dele brilhava tanto que era necessário colocar um véu nele. Para poder conversar com Moisés era necessário ter um véu, porque de tanto que o rosto dele brilhava. E sabe o que isso quer dizer? Se você tiver coragem de adentrar essa nuvem de glória, tendo coragem de vencer aqueles raios que são assustadores demais, os trovões que são assustadores demais, mas se você tiver coragem de refletir, se deixar ser influenciado pelo esplendor, pela glória, pelo poder, pelo caráter, pelo amor de Deus, o amor dele que ele tem por você, você vai começar a refletir a glória dele. Você não vai ter glória, mas vai refletir a glória dele em você, porque você não vai ser mais só um simples passageiro, uma simples pessoa que chegou até lá. Não, você vai começar a refletir o poder, a glória, o brilho, o esplendor. Aquele que não era, aquele que ninguém acreditava, aquele que todo mundo já tinha desistido, vão começar a olhar e falar: peraí, o que ele está brilhando? O que está acontecendo com ele? Que mudança é essa? É a mudança de você ter coragem de adentrar a nuvem de glória. Meu irmão, se você pegar, não vai dar para a gente ler tudo, mas se você ler os capítulos de Êxodo, você vai ver que teve 3 níveis. Teve o povo que tremeu de medo e ficou ali na beira do monte. Teve algumas das lideranças que subiu até uma determinada altura do monte e ficaram por ali. E teve Moisés, que teve a coragem, a intimidade e a audácia de subir até o topo e se apresentar diante de Deus. Se hoje você está no nível de: não, eu estou com medo, não, eu não sei o que vai acontecer, mas o que vão falar de mim? Ah, mas eu não sou crente, e se eu me tornar crente, o que vão falar de mim? O que os meus amigos vão falar de mim? O que vão achar, vão começar a achar que eu sou doido, que isso e aquilo? Deixa falar, porque para quem está de fora, quem está fora não tem a menor ideia, não tem o menor pensamento do que é essa glória, do que é esse poder. Se de repente você já está no segundo nível, que até já subiu, que até já conheceu, que já teve até momentos bons, mas hoje você está olhando para trás, hoje você está pensando em descer, deixa eu te falar, Deus nos deu espírito de ousadia. Então, ouse adentrar na glória de Deus. Eu sei que é grande demais, é grande para mim também. Eu sei que muitas vezes a gente não tem ideia do que Ele vai fazer na nossa vida. E eu tenho medo disso, eu tenho medo de Deus, porque às vezes Deus fala: olha, vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer isso, e você não tem a menor ideia de como isso vai acontecer. E muitas das vezes, para que algo aconteça na nossa vida, vamos ter que largar outras coisas. E aí é como eu falei para vocês, você tem que sair daquele navio que te dá uma certa segurança. Um navio que de certa forma te dá ali um pouquinho de contento, um pouquinho de: poxa, mas aqui eu tenho o que comer, aqui eu tenho onde dormir. Mas se você tiver coragem e ousadia de adentrar na nuvem de Deus e deixar que o esplendor dele, que a glória dele influencie a tua vida com tal peso que você comece a manifestar a glória dele,
coisas maravilhosas e sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Coisas maravilhosas e sobrenaturais vão acontecer na tua história, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, porque a nuvem de Deus está sobre toda a terra. Se eu venho no culto e peço que a nuvem dele se manifeste, que a presença dele se manifeste, a glória dele se manifeste, ela estará aqui. Se na minha casa eu chego, oro com a minha esposa, com a minha família e peço que a glória dele se manifeste, ela estará lá. Se no meu trabalho eu peço que a glória dele se manifeste, ela estará lá me capacitando. Basta crermos, entendermos e termos coragem de adentrar a essa nuvem de glória. Meu irmão, que Deus hoje nos dê espírito de ousadia, espírito de coragem, para que a partir de hoje a gente adentre nessa nuvem de glória, sem se preocupar com o que as pessoas que estão lá embaixo estão falando, sem se preocupar com o que vão achar de mim, sem se preocupar se eu vou ter que abandonar o meu barco, mas nós vamos adentrar essa nuvem de glória e viver o esplendor de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus nós vamos. Mas de repente você está pensando assim, ó Daniel, pô, muito legal o que você falou aí, mas você está falando só do Velho Testamento aí, e hoje a gente vive na graça. É verdade, irmão. E que bom que você está pensando isso, porque aí agora nós vamos para o Novo Testamento. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Livro de Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, a gente vai ler do versículo 1 a 8, ok? Todo mundo achou? Diz assim, ó: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha que coisa, apareceu quem? Apareceu Moisés. Vamos lembrar da história lá do Êxodo? Se não todas, quase todas as vezes que Moisés subia ao monte, se apresentava diante de Deus, tinha coragem de entrar na nuvem de glória, ele descia de lá resplandecendo, a ponto de ter que colocar um véu no rosto dele, porque ninguém conseguia olhar para ele. Só que Moisés tinha que subir e se apresentar diante de Deus. Note que até aqui, Jesus brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Note que até aqui não se cita Deus Pai. Ninguém se apresentou diante de Deus até aqui. Moisés precisava subir no monte, se apresentar diante de Deus Pai, para que pudesse refletir, para que pudesse brilhar a glória de Deus. Jesus, sem ninguém falar nada de Deus Pai, já está brilhando como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Sabe por que Jesus não precisou se apresentar diante de Deus Pai? Porque Ele é a própria glória de Deus. Ele é o próprio esplendor, Ele é o próprio poder, Ele é o próprio brilho de Deus. Portanto, não houve necessidade dele se apresentar diante de Deus. Meu irmão, esse Jesus um dia morreu e disse: olha, eu vou, mas eu vou mandar para vocês um como eu. Vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, que viverá com vocês para sempre, que estará com vocês para sempre. Ele viverá dentro de você. Não mais lá no topo do monte, não mais lá no meio do monte, não mais lá no pé do monte. Ele viverá dentro de você. Entenda o que eu estou querendo te dizer. A glória de Deus, o esplendor de Deus, o brilho de Deus, o poder de Deus está dentro de você. É dentro de você que Ele está. Então, se você está passando dificuldade, dentro de você existe um Deus com tamanha glória, com tamanho peso, que pode te influenciar a passar por essa necessidade.
Se você está passando por alguma doença, dentro de você, não mais no monte, não mais em lugar nenhum, mas dentro de você, existe um Deus tão grande, tão poderoso, que pode te influenciar, te dar um peso tão grande na tua consciência, no teu corpo, no teu pensamento, que pode te curar. Dentro de você está a glória de Deus. Ah, mas eu estou passando por uma necessidade, eu não estou conseguindo vencer tal vício, eu não estou conseguindo largar de tal situação, é um namoro que eu estou vendo que não está dando certo para mim, mas eu não tenho força para largar, é um vício que eu não estou conseguindo abandonar, é o meu casamento que não está tendo mais jeito. Deixa eu te explicar de novo. Dentro de você está a glória de Deus, está o Espírito Santo de Deus. Basta, mais uma vez eu vou te falar, você se deixar ser influenciado com o peso da glória dele. Deixe-se influenciar pelo peso da glória de Deus. Eu vou continuar aqui o versículo. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui? Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Mais uma vez o medo veio à tona. Mais uma vez veio uma voz do além, uma voz tão poderosa, uma nuvem tão densa que me trouxe temor, que me trouxe medo, que me fez ter medo do desconhecido, que me fez ter medo de avançar, de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no Velho Testamento, Deus era apresentado como Senhor, Senhor dos Exércitos, General, Leão da tribo de Judá, com nomes de autoridade e respeito. Deus só foi ser apresentado como Pai no Novo Testamento, através de Jesus. Só Jesus, foi Jesus quem trouxe uma visão de Deus Todo-Poderoso, Rei, majestoso, sacerdote. Só Jesus trouxe uma visão de Deus como Pai. Antigamente eles só tinham os nomes poderosos mesmo, Senhor da batalha, Senhor cheio de poder, de guerra e tudo mais. E o que eu quero que você entenda, quando eles começaram a falar, quando os discípulos foram falar: o que vocês acham de a gente montar uma tenda aqui para você, para você e para você? Do nada apareceu uma voz, aquela nuvem densa de novo, provavelmente raios, trovões, disse: Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no, ouçam ele. Eles ficaram aterrorizados e se prostraram. Muitas das vezes, quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, quando a gente começa a entender que não, eu preciso desse Deus, eu preciso dessa glória, eu preciso criar coragem para adentrar nessa nuvem, muitas das vezes, momentos como esse, de muitos raios, de muitos trovões, de muitas coisas acontecendo, que vem até nos trazer certo receio, certo medo, querem nos afastar. Mas entenda, aquela voz, aquela nuvem densa, era o próprio Deus. Então, se está acontecendo situações na sua vida, muitas vezes a gente passa por situações que você não entende o porquê está acontecendo. Olha, mas eu estou fazendo isso e está acontecendo aquilo, mas eu estou me esforçando aqui e não está dando certo ali. Entenda, muitas vezes é o próprio Deus te dizendo: ouça-o, esse é o meu filho em quem eu me agrado. Porque muitas das vezes a gente acha que é a gente quem dá a direção para a nuvem, é a gente quem dá a direção para os raios, é a gente que vai dizer como vai fazer e como vai acontecer. É eu que digo até onde eu caminho, é eu que digo até onde eu adentro, é eu que digo como tem que ser e como tem que acontecer. Mas deixa eu te falar, ouça-o, esse é o filho amado que Deus se agrada. Eles ouviram aquela voz, tremeram de medo, se prostraram no chão. E a um toque de Jesus, eles olharam e estava tudo em paz, estava tudo calmo, tinha somente Jesus.
Lembra que eu te falei que pai foi colocado a Deus somente no Novo Testamento por Jesus? Pai, o símbolo de pai é um símbolo de autoridade? Sim, é um símbolo de autoridade. É um símbolo de respeito? Sim, é um símbolo de respeito. Mas também é um símbolo de amor. É um símbolo de compaixão. É um símbolo de quem ama. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por um momento de tribulação, se você está passando por um momento onde você só vê uma nuvem densa, muitos raios, muitos trovões, muitos problemas, muitas dificuldades, ei, ao toque de Jesus, tudo vai se acalmar e você só vai sentir o amor e a paz dele no teu coração. Meu irmão, precisamos ter coragem de adentrar a essa nuvem de glória. Precisamos ter coragem de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque muitas vezes a gente fica parado ao pé do morro, e Deus está falando, sobe, 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 e você está olhando para as dificuldades, mas se eu começar a orar demais, de repente o inimigo vai ficar bravo comigo e vai querer fazer alguma coisa, mas se eu ajudar demais, de repente pode faltar para mim, mas se eu der meu dízimo, de repente vou precisar, enfim, Deus está te chamando, Deus está soltando raios, trovões, gritando, vem, sobe, vem, e você está ali no pé do morro, ai meu Deus, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, de repente você até caminhou até a metade do morro, e Deus está dizendo, tenho mais para você, de repente Ele mudou a tua vida, de repente Ele já te tirou dos vícios, de repente Ele já consertou o teu casamento, mas Ele está dizendo, eu tenho mais para você, continua subindo, eu tenho mais para você, eu tenho sobrenatural na tua vida, eu tenho algo que você sequer imaginou, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que eu tenho para ti, os planos que eu tenho para você, são maiores e melhores do que você sequer pode imaginar, adentra a nuvem de glória, perca o medo e adentra a nuvem de glória. Seja influenciado por essa glória, por esse poder, por esse peso. A glória de Deus agora está dentro de você. A glória de Deus, ela vive dentro de você. Deixa Deus agir na tua vida para que você possa viver sobrenaturais aqui na terra. Deus tem um bom emprego para você? Sim, é claro que se você se esforçar, Ele vai abrir portas para um bom emprego. Deus tem para quem é solteiro, uma boa noiva, um bom esposo? Sim, Deus tem alguém ali que Ele vai preparar para você, mas Ele quer muito mais de você. Note que uma das coisas que Moisés recebeu quando ele estava dentro da nuvem foi o resplandecer da glória de Deus. É através de você que Deus vai se mostrar para esse mundo, é através das tuas atitudes, é através da tua oração, é através do teu comprometimento, é através da tua perseverança que o mundo vai conhecer a nuvem densa e a influência da glória de Deus. Se deixe influenciar por essa glória em nome de Jesus. Queria pedir o ministério de louvor aqui, por favor, se tiver alguma música para a gente aí, algum louvor para a gente cantar e terminar esse culto. E meu irmão, a minha oração hoje vai ser para que a gente consiga perder o medo. Porque cada um de nós aqui estamos em uma estação. De repente você está começando a dar os seus primeiros passos. De repente você ainda está pega muitas correntes ainda te amarrando. De repente você está se deixando influenciar muito ainda pelo que vão dizer. Mas aquele povo lá que foi a maioria, vai ficar falando que eu estou me queimando lá naquele fogo ardente. O que eles vão ficar falando de mim? Mas e os meus amigos? E a minha parentela? E eu não vou poder mais ir ali, não vou poder ir mais aqui. Se deixe influenciar pela glória de Deus, porque Ele vai transformar a tua história. E quando você descer, quando você entender que é o poder, o esplendor e o brilho de Deus, que se você se deixar influenciar, que o peso dele venha sobre você, quando você descer do morro, quando você for à sua parentela, quando você for aos seus amigos, eles vão ter que reconhecer o esplendor de Deus em você. Eles vão ter que reconhecer, olha, ele era assim, mas hoje não é mais, hoje ele está seguindo o caminho correto. Olha, ela era desse jeito, falava demais, fazia isso e aquilo, mas hoje não, alguma coisa estava acontecendo. Que morro que nós estamos subindo? Aonde? Em qual nível do morro nós estamos? Em qual nível do monte nós estamos? Que em nome de Jesus, hoje todo medo, todo receio, todo
todos os nossos pensamentos de falha, de pecadores que somos, isso caia por terra e a gente possa adentrar dentro da nuvem de Deus. A gente possa ser influenciado cada dia, cada momento pelo caráter de Cristo, pelo esplendor de Deus, pelos valores e princípios do reino dos céus. Que a gente possa viver esse sobrenatural na nossa vida, em nome de Jesus. Queria te convidar a ficar de pé. Vamos terminar esse culto aqui. E agora com o entendimento do que é a glória de Deus, e agora com o entendimento de que eu preciso reconhecer o esplendor, o brilho dele, e permitir que o peso desse esplendor influencie a minha vida, influencie as minhas atitudes, influencie o meu dia a dia. E vamos pedir para que Ele venha com o peso da glória dEle, não só nesse momento, mas no resto da nossa semana. Que o peso da glória dEle, que a influência do poder dEle, da glória dEle, esteja na minha casa com a minha esposa, esteja na minha casa com os meus filhos, esteja no meu trabalho me capacitando, esteja nas minhas finanças me dando sabedoria a lidar com tudo que eu preciso. Que o peso da glória de Deus influencie a tua vida ministerial hoje, que o Espírito Santo comece a agir na tua vida hoje, e você cresça, você continue subindo, você continue andando em direção à glória de Deus. Ele tem mais para fazer na tua vida, Ele tem sobrenatural para te entregar. Nada do que você viveu até aqui, nada do que você acha que foi bom, não é nada comparado ao que Ele tem para você. Basta você se deixar influenciar por esse poder e por essa glória. Receba a glória que vem do céu. Aleluia. Tu és santo, Pai. Adora ao Senhor porque Ele é santo. Adora ao Senhor porque Ele é digno, Pai. Tu és digno, Deus, de toda adoração. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Santo, santo, santo Tu és. Oh Pai, nossa alma anseia por Ti, Senhor. Se você entrou aqui com a alma ansiosa, necessitado da palavra de Deus, receba agora a glória de Deus. Seja influenciado pelo poder da glória de Deus. Santo Tu és, Deus. Aleluia. E ao Cordeiro seja o novo. Amém, Senhor. Oh, Senhor, reconhecemos o Teu esplendor, Pai. Reconhecemos o Teu brilho, Pai. Te pedimos, Senhor, que o peso da Tua glória nos influencie, Pai. Adentrarmos, Senhor, adentrarmos nessa nuvem de glória, Pai. E sermos influenciados pelos Teus valores, Pai. Pelo Teu caráter, pelos Teus princípios, Deus. Vem com o peso da Tua glória sobre nós, Pai. Vem com o peso da Tua glória sobre essa igreja, Senhor. Vem com o peso da Tua glória sobre cada família representada aqui, Senhor. Mesmo aqueles que se acham que não tem mais condições, que não tem mais como ser alcançado, nós declaramos que o peso da Tua glória chegará até eles, Pai. Para honra e glória do Teu nome, Deus. Oh, Senhor, vem com o peso da Tua glória sobre nós. Santo Tu és, Deus. Santo Tu és, Deus. Aleluia. Santo Tu és, Pai. Santo Tu és, Deus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Esse Deus que pode te tirar desse pecado, esse Deus que pode te tirar do vício, esse Deus que pode mudar a tua trajetória. Adore esse Deus. Adentre a nuvem de glória. Tenha coragem, tenha ousadia. Receba a ousadia do Espírito Santo.
viva o sobrenatural de Deus. Presença, Pai, ansiamos por Ti, Senhor. Se você anseia por Deus, glorifique o nome dEle, externe essa necessidade de ouvi-lo, externe essa necessidade de adorar e exaltar o nome dEle, porque Ele é santo, porque Ele é digno e é digno de todo louvor e de toda adoração. Santo Tu és Deus, Santo Tu és Deus. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso demais. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força, glorifique o nome de Deus e se permita ser influenciado pelo esplendor, pelo brilho e pela